tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, todos digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus. O tema de hoje, os deveres domésticos. Louvado seja Deus. Vós, vai falar com as irmãs, né? Vós, mulheres, sujeitais vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Encontraram aí? Glória a Deus. Amém? Acompanharam bem aí? Vós, mulheres, sujeitais vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao vosso marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Foi muito rápida a leitura, né, irmão? Podemos pesquisar aqui. Primeiramente, irmão, queremos falar que Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Ele alimenta a igreja, Ele cuida da igreja e Ele santifica a igreja. Ele tem um cuidado especial com a igreja. Eu quero entrar neste raciocínio e já falar também de que assim como Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar da sua esposa, porque ninguém aborrece a si próprio, não é? Então, é um mistério tremendo quando Deus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ninguém aborrece a sua própria carne. Então nós não devemos aborrecer as nossas esposas, vamos dizer assim, e as esposas não devem aborrecer os seus maridos, mas que as mulheres estejam sujeitas ao vosso marido como ao Senhor. Isso está dizendo de homem que teme a Deus. Isso está dizendo de pessoas que têm compromisso com Deus. Quando você vê falar sobre matrimônio, casamento, as pessoas interpretam de uma forma literal,
como se todo mundo tivesse casado no Senhor, né? Como se todo mundo tivesse casado de uma forma abençoada, né? Louvado o nome do Senhor. Tem pessoas que se casaram lá no mundo com pessoas que até hoje não se converteu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que não existe comunhão de luz, da luz com as trevas. Então não tem como ter uma comunhão, alguém que serve a Deus e alguém que não serve a Deus. O apóstolo Paulo até disse na sua carta em 1 Coríntios capítulo 7, um pouco adiante, em alguns versículos, ele disse assim: se alguém tem mulher não crente, não se separe, mas se é descrente, se quiser se separar, que se separe, porque o descrente, quando ele quer se separar, é porque ele não quer obedecer às ordens que Deus vai dar para o marido, para que ela venha se submeter, né? Então ela não quer se submeter àquilo que Deus quer para a vida, então ela toma uma decisão da sua vida. Nesse caso, o apóstolo Paulo vai dizer: se a pessoa descrente, se apartar, que se aparte, porque nesse caso ninguém está sujeito a viver em servidão, ninguém está sujeito a viver obrigatoriamente, né, em um jugo desigual. Deus rejeitou sempre jugo desigual. A Bíblia vai dizer também que Esdras, quando os judeus vieram lá do exílio babilônico, a Bíblia diz que os judeus tinham se casado com mulheres pagãs, e ali Esdras recebeu uma ordenança divina para que aqueles irmãos, aqueles servos, aqueles homens já tinham família construída, mas não estavam agradando a Deus na adoração. Eles estavam vivendo com mulheres que serviam aos espíritos, a outros deuses, a idolatria, o que é abominável diante dos olhos de Deus. Então Esdras, pela ordem do Senhor, falou para aqueles homens se separarem daquelas mulheres. Olha aí, olha que situação. Aleluia. Tudo isso porque Deus não tolera a idolatria. As mulheres estavam servindo a outros deuses. Então nós vemos pela palavra de Deus o exemplo que a Bíblia nos dá. Deus sempre quis unir. Deus sempre quis aquilo para adorar o nome dele, aquilo que seria a perfeita adoração ao nome dele. Ou seja, o homem casado pela vontade do Senhor, serão os dois uma só carne. E assim como Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar da esposa. Diga glória a Deus. Grande é esse mistério, porque assim como Cristo cuida da igreja, alimenta a igreja, santifica a igreja, prepara a igreja, o marido deve trabalhar para sustentar a sua esposa e ela possa ter uma vida saudável. Assim como Cristo cuida da igreja, para a igreja ser uma igreja saudável, aleluia, uma igreja que tenha o brilho do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês nessa noite que em alguns lugares não está tendo essa preocupação, porque, aleluia, as pessoas estão aprendendo a desrespeitar a pureza do Evangelho do Senhor. E isso eles não têm nem muita culpa, né? Eles têm até um certo grauzinho, mas a culpa maior são dos líderes religiosos, dos líderes de igreja, que não estão preocupados com a santidade da igreja. E a Bíblia diz que como Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar da sua esposa. Ou seja, também eu posso dizer nessa noite que assim como Cristo cuida da igreja, assim como Cristo morreu pela igreja, derramou o sangue dele para salvar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, os pastores, eles devem se preocupar com o rebanho do Senhor. Eles devem ser, aleluia, não de ganância, não de torpe ganância, eles devem ter um ânimo pronto, eles devem servir de exemplo ao rebanho, eles devem servir de exemplo. E em algumas situações nós não estamos mais vendo, as pessoas não querem ser exemplo para o rebanho. O rebanho não é mais prioridade em algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, oh glória. E aí, amados, quando essas pessoas não é muito culpa delas,
vê uma pessoa adequada, preparada, né? Uma pessoa humilde, simples, que obedece à doutrina do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles ficam escandalizados, porque eles não aprenderam isso, eles não estão aprendendo isso nas suas determinadas denominações. Eles não estão aprendendo, eles acham que isso é tudo novo, tudo é criado pelo homem, mas é ao contrário, é que agora os homens não querem mais se submeter ao evangelho genuíno, eles inventaram uma coisa moderna, porque estamos no século 21, e agora tudo é mais facilitado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Deus sempre será o mesmo. Aquele que atravessou Israel lá no Mar Vermelho, ele é o mesmo de hoje. Aleluia. Pode ter mudado as épocas, né? Algumas situações podem ter mudado, mas aquilo que é justo e que Deus estabeleceu para o seu povo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, é a mesma coisa. Quando Jesus veio, ele veio no tempo da lei, e a Bíblia diz que ele não infringiu nenhum mandamento da lei, porque ele era o cumprimento da lei. Então aquilo que era justo, ele apoiava. Os 10 mandamentos, ele apoiava, ele pregava, aleluia. E ele foi muito mais além do que isso. Ele disse: olha, o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, e o segundo é o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês fizerem isso, vocês vão seguir, vocês vão cumprir a palavra para ser salvo. Aleluia. Então, amados, aqui está dando um exemplo que o marido deve cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Os maridos devem amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, amados, quando nós amamos a esposa, nós estamos amando não é a esposa. Tem luta, tem dificuldade, tem peleja, aleluia. Mas quando você está trabalhando, você sente dificuldade, e por causa disso você vai se machucar, você vai vai se retalhar por causa disso, vai se ofender a si próprio por causa disso. Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Não, a dificuldade existe, mas você vai com ânimo, com fé, e você, com a tua fé, com a tua convicção de que você vai vencer, você vence aquele mal, né? Você conquista aquilo que você tem, e você glorifica a Deus, porque você tem o quê? Um potencial que Deus te deu para poder vencer. Então você não vai se aborrecer a si próprio. Assim também é quando tem luta entre o casal. Você não vai aborrecer a tua esposa, porque é como se estivesse aborrecendo a você mesmo. Dá glória a Deus. Glória a Deus. É como se você estivesse se prejudicando a si mesmo. É o mesmo corpo, é a mesma carne. Você não pode xingar, você não pode dizer uma palavra má que traga uma palavra que venha ofender o teu cônjuge, porque é como se você estivesse ofendendo a você próprio. É um mistério de Deus. É como se nós não estivéssemos entendendo que Jesus nunca fala o que é mal para a sua igreja. Jesus nunca aborrece a sua igreja. Jesus nunca entristece a sua igreja. Jesus sempre está pronto para alegrar, para fortalecer. Ele está sempre pronto para dizer, aleluia, as palavras que a igreja precisa ouvir. Aleluia. Ele está sempre pronto, porque ele quer o bem da sua igreja. O esposo tem que falar sempre aquilo que vai alegrar também a sua esposa, porque ele quer o bem da sua esposa, não é? E às vezes a alegria é falar aquilo que ela não quer ouvir. Talvez sim, mas talvez não também. Pode ser que seja, pode ser que não seja, não é? A forma de interpretar é que vai definir se você está entendendo o que Deus quer ou não, ou que você entendeu o que o teu esposo falou ou não, mas a forma que ele tem que falar será justamente aquilo que ele imagina e pensa e tem certeza no seu coração que é para o bem,
que é para edificar, que é para animar, que é para alegrar, que é para instrução, não é? Aleluia! Ninguém prejudica a si próprio. Nós só queremos o bem para nós, não é? Só queremos aquilo que vai nos edificar, nos fortalecer, nos dar saúde, nos dar ânimo, nos dar alegria, não é verdade? Aleluia! E por que existe confronto entre os casais? Por que existe confronto? Se eles têm que se amar a si como se um fosse a mesma pessoa, né? Que é a mesma carne. Dá glória a Deus. Diga aleluia. Não pode acontecer isso entre pessoas que servem a Deus. Não pode se aborrecer. Se acontecer, é pelo um momento de descuido, não é? É pelo momento de falta de vigilância, em que às vezes a nossa vontade quer prevalecer sobre a vontade do Espírito, porque a Bíblia nos diz que há uma batalha no nosso corpo. O Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, e é um conflito, uma batalha tremenda, para que nós não venhamos fazer aquilo que agrada o Espírito, não é? Aleluia, agrade a Deus. Então a nossa carne vai lutando para que nós possamos tomar nossas próprias atitudes, as nossas próprias decisões, aleluia. Então é uma batalha, mas o mandamento é esse: amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a igreja, e Cristo se entregou por ela. Se Cristo se entregou pela igreja, o marido não deve se aborrecer com a sua esposa, e nem a esposa se aborrecer com o seu esposo. Não deve. Ah, mas acontece constantemente. Acontece por falta de nós vigiarmos. Acontece por falta de nós imaginarmos o mistério, começarmos a refletirmos sobre o mistério que é uma pessoa que está dentro do padrão da palavra do Senhor nosso Deus. Se nós não refletirmos sobre aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, e qual é o propósito para isso, se nós não refletirmos sobre isso, nós vamos ficar nos aborrecendo. Ah, irmão, eu quero isso, não, eu quero aquilo, isso é melhor, não, isso não, aquilo é melhor. Dá glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui na terra, vai ter conflito, vai ter luta, peleja, mas não há coisa melhor do que um dia após o outro. Houve um conflito semana passada, hoje você já viu que não valeu a pena. Hoje você já viu que não valeu a pena aquele conflito, porque não resultou em nada. Então por que fazer? Não é que nós queremos, é que as situações acontecem sem você querer. É a batalha, é espírito contra a carne e a carne contra o espírito, para que nós não façamos o que? A vontade do Espírito de Deus, a vontade de Deus. Então há uma batalha dentro de nós, aleluia. O velho homem, a velha mulher quer ressuscitar, aleluia, e aquilo que já está morto não pode ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Diga aleluia. Tem até aquele hino que fala assim: Deus vai te matar, vai te ressuscitar, porque o velho homem quer ressuscitar a cada dia. Mas quem tem que morrer é o velho homem. Quem tem que morrer é a nossa natureza pecaminosa, aleluia, que ela quer ressuscitar, oh glória, aleluia. E algumas situações nós entendemos que quando ela quer ressuscitar e você percebe, você não permite. Quando você percebe. E quando a pessoa não percebe?